bom dia. Mais uma sexta-feira, né? Que chega para nós, graças a Deus, estamos aqui ainda. Vamos continuar nossas leituras do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. Hoje no capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que reperis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libreta do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Desculpe. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo, árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto de vida na árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem de tanto manejá-las queimou-as. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis, sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis os seus ramos, seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis, esses frutos, para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores do pão da vida, como os há frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos. Conduzi-os sobre os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore de vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Pois é, qual árvore que nós estamos sendo? Qual árvore que nós estamos colhendo frutos? Qual árvore que nós estamos semeando? Nós podemos nos considerar verdadeiros cristãos? Que obras que nós estamos praticando, né, para sermos considerados, para nos considerarmos cristãos? Nós estamos praticando o amor e a caridade? Nós estamos alimentando o povo com a nossa luz, com o nosso amor, com as nossas boas ações? Nós estamos nos alimentando com os frutos de vida da árvore?
Nós somos árvores boas ou árvores ruins? São questões para a gente, ao ouvir e reler essa leitura, analisarmos, pensarmos, refletir um pouquinho sobre que tipo de fruto e que tipo de árvore nós somos. Tá bom? É só para reflexão hoje. Que árvore e que fruto nós somos. Muito bem. Nossa leitura do Livro dos Espíritos hoje, questão 33 e 34. Na continuidade daquela, falando sobre a matéria, elementos gerais do universo, no capítulo 2, desculpem. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Perguntou Kardec aos espíritos. Os espíritos responderam: sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de uma substância primitiva. Dada a impossibilidade até o presente a que estamos submetidos de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. É preciso ajuntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Aí Kardec perguntou de novo: as moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Então, isso aqui, lá em 1860 alguma coisa, né, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. O que nós já adquirimos de conhecimento depois disso, né, nós vemos que realmente as moléculas, como a gente vê hoje, são formadas por mais moléculas ainda, por mais matéria primitiva que a gente não tinha conhecimento, e a gente começou a ter conhecimento através da ciência, com a inteligência que Deus deu ao homem. Então nós vemos que a matéria original, ela não muda. Ela não muda. O que muda são as suas particularidades. São as suas particularidades que mudam para definir as formas. Certo? Vivem em mudança para se adaptar à utilidade que aquela matéria vai ter. Né? Então, nós ainda estamos muito longe de acharmos o princípio de tudo na matéria. Nós não temos condição ainda, né? Dada a impossibilidade até o presente a que estamos submetidos, o presente que estamos submetidos, o que nós vivemos hoje, nós temos limitações ainda para poder chegar ao princípio de tudo ali, a matéria original. A gente não consegue. De princípio achou-se que era o átomo, né? Já vimos que o átomo é formado por várias moléculas, e essas moléculas são formadas por outras moléculas, e assim sucessivamente, até se chegar à matéria original, aquela que não muda. Nós ainda vamos aprender, não agora, mas vamos. Bom dia para todos nós, com muita luz, muita paz, muita harmonia em nossos lares e nossos corações. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma ótima sexta-feira de saúde e de paz. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.